Candidato, deixa eu aproveitar e exibir rapidamente uma pesquisa da Real Time Big Data sobre o candidato Renan Santos. Fizemos uma sondagem com eleitores e aí fizemos a seguinte pergunta: qual é o maior feito de Renan Santos? 64% acredito que nenhum, 7% falam que é a criação do MBL, 8% falam que é a fundação do partido Missão, 20% falam da derrubada da Dilma Rousseff, ex-presidente da República. Temos outros slides também. E qual a promessa de Renan Santos soa a melhor? Nenhuma, para 35%. Mutirão anti-Bolsa Família, 17%. Mudanças na educação, 13%. E guerra ao crime organizado, modelo penal diferenciado. Candidato, a partir dessa pesquisa eu quero fazer a seguinte provocação ao senhor. O que faria a pessoa física, Renan Santos, votar no candidato Renan Santos? Infelizmente tem que recorrer à resposta anterior. Ser um bom líder. Ser um bom líder. E algo que não está presente aqui, que é ter tomado as decisões duras, que machucaram o meu grupo político, mesmo quando o caminho oposto soava mais fácil. Quando a gente enfrentou a Dilma Rousseff, e a gente começou a congregar toda aquela energia do antipetismo num caminho só, era um caminho relativamente fácil. Nós, os bolsonaristas, andávamos juntos, a turma do Partido Novo, todos andávamos juntos. Quando veio o governo de direita, em que nós precisávamos cobrar e discordar, e aqui eu vou fazer um elogio ao antagonista, que o antagonista adotou um caminho difícil à época também. Nós cobramos. Imagino que o antagonista deve ter perdido assinantes e clientes. Muitas pessoas perderam. Nós perdemos toda a nossa base política. Só que o papel de um líder é sofrer com as suas teses. O líder político que ganha dinheiro, ou fica famoso, ou ganha votos defendendo algo que não acredita, não é um bom líder. Na verdade, ele é um seguidor. Ele segue o que a manada puxa. E o líder, ele lidera, ele aponta o caminho. Então, a minha maior qualidade que está ali, ela se expressa não exatamente proposta a proposta, mas no que está por trás das propostas, a substância por trás, que é ser um bom líder. E fui um bom líder de um grupo que hoje está no jogo político, disputando um jogo de gente grande, simplesmente por causa dessas qualidades, as qualidades de uma boa liderança. E eu acho que o Brasil passa por uma crise de liderança. O grande problema nosso é uma falta de liderança, de gente que tem uma visão de um Brasil e que tente implementar ela de maneira ferrenha. Nem que você, sua reputação e sua vida seja destruída no processo. Muitas pessoas no campo empresarial fazem isso, destroem suas vidas pessoais, fazem abdicações, e isso é belo. E só que aqui no Brasil, o poder é visto como uma maneira de você fruir e você atender seus prazeres mais baixos. Não à toa, o escândalo do Banco Master era basicamente sobre dinheiro e prazer sexual. Não é isso? A elite política brasileira se baseia estritamente em dinheiro, troca de favores e prazer, quando não sexual. A boa liderança tem que ir para um outro caminho. Então, ao fazer esse tipo de sacrifício, e dado que quem nos acompanha mais tem um determinado recorte, acho que a pesquisa pega isso, vai pegar um recorte um pouco mais masculino, vai pegar um recorte também mais jovem, esse recorte ele se apaixona. E aí vem a responsabilidade de transformar essa paixão não em culto, mas em ação. Passo a palavra para o colega Duda Teixeira, diretor da revista Cruzoé. Renan, vamos começar pela questão mais polêmica, que é o bordão que vocês têm do prendeu, matou, né? Você pode explicar qual que é essa ideia e quem que vai morrer nessa história? Eu espero que... Assim, eu recebi uma pergunta similar lá do pessoal da Globo, lá no nosso congresso, né? Ele falou, poxa, você quer diminuir as mortes, mas você quer aumentar a letalidade policial? No que eu respondi? Olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou agora comunicar os líderes do tráfico para se entregarem de maneira voluntária, até no governo Lula. E tá tudo bem, não precisa haver morte nenhuma, não tenho uma vocação para Rambo, nem estou afim de ter. Mas a gente sabe muito bem que o Brasil vai precisar combater essas organizações e essas instituições. O bordão não fui eu que criei como se fosse uma agência de marketing. Ele surge da própria militância. Ele surge de um processo natural. Eu faço lives diárias em que eu comento problemas e esse bordão surgiu quando da morte de um empresário que estava andando de bicicleta na frente do Parque do Povo. Alguns aqui conhecem o caso. E diante do assassinato dele veio uma revolta, porque ele entrega seu celular e o bandido de maneira voluntária opta por atirar nele. E assim, é uma banalização da vida ou uma banalização da atividade do assassinato bizarra. E aí você vem a resposta, o que você vai fazer com ele? Só tem duas circunstâncias que você pode entregar para um cara desse. Ou você prende, ou você mata. Se entregou, prendeu. Combateu o policial, reagiu, morreu. Não deve haver uma terceira alternativa. O problema é que, e essa é uma pequena reflexão, não sei se eu tenho tempo para isso, mas... O senhor tem 32 minutos e 40 segundos, se for 40 suficiente. segundos, puxa. Tá, então ótimo. Gostei da precisão. O que acontece é que
Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. O sentimento de culpa que veio do regime militar, da ideia de violações de direitos humanos, contaminou a cabeça do legislador, dos juristas, na redemocratização, de modo a você ficar impondo garantias muitas a quem comete um determinado crime violento, e você tornou, no final, a sociedade refém deles. E aí a ideia da prisão, a ideia da pena, ficou vinculada, por exemplo, à ressocialização, quando não tem que ser o caso. Eu acho que tem uma das perspectivas de direito penal que a gente tem que trazer, é o direito penal voltado para a vítima. A vítima só vai entender que o pacto social é válido se ela se sentir contemplada, através do senso de justiça, por uma pena que venha a atingir o seu ofensor. Essa é uma ideia de justiça mais ampla do que vou pensar permanentemente em ressocializar. Então, o prender ou matou é uma resposta sobre isso. É uma resposta sobre um pensamento, e eu fui estudante de direito, é um pensamento errado que tomou as discussões sobre matéria penal nos últimos 30 anos e que agora está se alterando. Candidato, o senhor falou em impacto social e algo que eu, inclusive, falei no início das sabatinas, é que um desafio do próximo presidente da República vai ser refazer um pacto social em nome da governabilidade, principalmente tentando restabelecer o sistema de freios e contrapesos, aquele que todos nós conhecemos por Montesquieu, etc, etc, Checks and etc. balances. Exatamente. Porque hoje vivemos uma balbúrdia, né? O judiciário legisla, enfim, o Congresso executa e o Poder Executivo fica dependendo desse tipo do próprio Supremo para poder fazer alguma coisa. Como que o senhor vai conseguir restabelecer essa relação? Tentar fazer com que o Executivo volte a executar, que o Judiciário volte a julgar e que o Legislativo tenha a sua função de fiscalizar. Essa é uma pergunta de R$1 trilhão, vamos colocar assim. Todas as democracias no dito Ocidente passam por um problema em que o Executivo não executa. Isso não é, vamos dizer, um privilégio do Brasil. Isso vem acontecendo em todos os lugares. E recuperar a capacidade de ação do Executivo, especialmente no mundo em que grandes potências como a China executam em muito, ou vamos falar de outras nações, a Arábia Saudita executam em muito, se tornou um desafio para o Ocidente, que se tornou uma espécie de um regime travado, altamente burocratizado. Isso no Brasil se agrava porque nós temos um regime que é oligárquico. E as oligarquias, elas estão no judiciário, no executivo e no legislativo. E elas fazem trocas de favores mútuas, de modo a você permanecer com essa estrutura oligárquica no poder, a custo da nossa competitividade, a custo, por exemplo, de uma dívida galopante, do aumento dos juros, do aumento de impostos, que redunda nisso. Como enfrentar isso? Você vai ter que enfrentar a estrutura própria do jogo. Se, por um lado, eu vou ter que fazer concessões e coalizões tão logo eu entro no poder, porque existe até um conceito errado que é tipo, o Renan é um cara antissistema, então como se eu vou chegar lá em Brasília xingando os outros. E não é isso. Eu vou ter que chegar em Brasília e montar uma coalizão, não só com o Congresso, mas com a sociedade civil. E uma coalizão vai passar a convencer da Rede Globo, ao empresariado, à agricultura, a formadores de opinião, a ter certos consensos junto com líderes partidários para que eu possa ter governabilidade. Essa governabilidade vai se dar em pautas que tem que estar muito clara para todo mundo. Não é assim, eu vou ter 4 anos de aliança com uma maioria no Congresso. Como foi o governo Lula II, por exemplo, que com o Petrolão ele estabeleceu uma maioria para PEC e não passava PEC nenhuma que importava. Sim. Nenhuma reforma foi feita naquela época. Nós temos que saber quais são os temas centrais. Desindexação, desvinculação, reforma da Previdência, uma agenda de competitividade muito poderosa, reformas em termos de matéria penal. Então, ok, eu vou precisar de maioria para PL, para algumas, e maioria para PEC. E vamos trabalhar caso a caso, gerando essas maiorias na sociedade civil. Ao fazer isso, eu começo a entregar coisas. Eu recupero a capacidade do governo federal de executar e ter a sua, vamos colocar assim, sua credibilidade de que as coisas voltaram a acontecer. E aí eu tenho que retomar determinados instrumentos que hoje estão na mão do parlamento para servirem ao executivo. Vou colocar uma coisa em primeira mão que nós precisamos fazer e que não é exatamente a coisa mais antissistema do mundo em falar. Nós vamos ter que usar as emendas parlamentares a nosso favor. Para obter governabilidade e para obter espaço fiscal, que é uma coisa que interessa para vocês bastante, espaço fiscal representa investimento, representa também queda nos juros. O nosso ajuste fiscal vai passar também por estabelecer um determinado gatilho. Todo valor, em toda votação orçamentária, que você reduz de despesa obrigatória, abre espaço para investimento. Sim. Abrirá também espaço para aumento das emendas. Elas não serão mais condicionadas à receita, elas serão condicionadas ao aumento do espaço de investimento. Porque o Congresso Nacional tem que ficar vinculado a cortar gastos obrigatórios para aumentar o espaço de investimento. E aí a gente disciplina o funcionamento das emendas. Outro dia estavam me xingando, o Renan falou bem do Flávio Dino porque ele está falando das emendas. Veja só,
Pode ser o capeta. Se o capeta ajudar a disciplinar as emendas, a gente vai ter que dar uma conversada com o capeta para fazer tocar. Porque hoje o Congresso Nacional se tornou esse instrumento próprio de gestão, porque ele tem o controle das emendas. E aí entra a questão STF, que é outra questão extremamente complexa. Porque o STF, ao mesmo tempo que ele chegou num pico de poder, ele também está no seu vale de credibilidade, com seus ministros envolvidos em escândalo de corrupção. O Congresso Nacional vai ter autonomia para tocar isso? Deve ter autonomia. Só que o próximo presidente da República, que vai ter condição de nomear ou 3 ou 4 ministros do Supremo, terá a condição de estabelecer a maioria. Vamos ser bem claro, as nomeações vão ter um critério que será técnico para o STF, mas que envolve uma posição política sobre uma mudança no funcionamento do STF. Então, os que eu nomearei terão que ser não apenas escrutinados, mas terão um compromisso público em acabar com essa farra dos escritórios ligados a ministros do STF, a serem favoráveis e não tentarem judicializar, por exemplo, o licenciamento ambiental, como tem gente querendo fazer. Licenciamento ambiental e queda de juros vai transformar o Brasil num canteiro de obras. E eles terão que ser favoráveis à segurança jurídica. 3, o STF entenderem e tornarem vocal que o STF não deverá ser a última instância ou o foro privilegiado dos senadores, em especial, e também de deputados, para que você não tenha um controle que eles exercem político sobre as ações criminais que envolvem os parlamentares, para que o parlamento tenha a sua capacidade. Ou seja, a criação de uma corte paralela, que nós vamos ter que passar com o PEC, junto ao Congresso Nacional, uma corte montada provavelmente com desembargadores nomeados por 2 anos, para poder andar com essa agenda. E assim nós vamos retirando de maneira, vamos colocar aqui, democrática e republicana, esses superpoderes do STF. É mais complexo do que a relação com o Congresso, mas terá que ser feito. E não terá que ser feito na base da briga. Eu não vou chegar lá, entrei no poder, vou brigar com o Xandão. Não dá pra fazer isso. Eu tenho o poder, eu vou brigar com o PCC e com os problemas fiscais. E aí, pode virar uma briga com o STF se eles resolverem se opor a essa agenda. Candidato, deixa eu aproveitar, já que eu falei um pouco do macro, deixa eu falar um pouco do micro, que talvez seja mais simples. O senhor assumiu a cadeira de presidente da República. Né? A gente está com a chave do Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, melhor dizendo. Quais são as 3 primeiras medidas iniciais de um primeiro dia de governo que podem ser, que serão utilizadas para melhorar o ambiente de negócios? Eu vou falar anterior a isso, porque o governo vai começar a transição. E a primeira coisa que o presidente da República tem que fazer é na transição. São as reformas fiscais altamente impopulares que vão mudar a trajetória da dívida e assim mudar a trajetória dos juros futuros no Brasil. Eu preciso passar a desindexação dos valores previdenciários do BPC, que hoje estão vinculados ao aumento do salário mínimo, e eu preciso passar a desvinculação dos gastos de saúde e educação, que são vinculados à receita. São 2 coisas que são PEC e que precisa passar porque isso mexe com o crescimento completamente descontrolado que a gente tem dos gastos e, por consequência, da dívida. Candidato, o senhor sabe que, assim, em várias situações no Congresso se tentou mexer na DRU e outros não conseguiram. Pois é, outros governos também tentaram mexer em muitas agendas e passaram em outros não. Um governo como o Fernando Henrique passou muitas agendas, tendo de 98 a 2002 um governo impopular. O Michel Temer tinha 3% de popularidade e conseguia passar reformas. Aí vai dar habilidade em construir, em negociar, em usar os instrumentos todos que você tem à disposição. E falo aqui de maneira muito realista, inclusive as emendas, de maneira republicana, mas inclusive as emendas, para poder obter essa maioria. Com o entendimento de que se nós não fizermos isso, não haverá credibilidade para a queda dos juros. A queda de juros que vai acontecer sem ser marretada, que ninguém aqui é moleque fica falando de hoje o Banco Central é independente. O Banco Central só vai ter meios de fazer isso, não porque o Renan entrou e ele tem credibilidade porque ele é para o mercado. Não, é porque nós já estamos antecipando já na transição. Então essas são as medidas que vão afetar diretamente a mudança no ambiente de investimentos, ambiente econômico no Brasil. E esta é uma resposta que eu não tenho que nem esperar o dia 5, que é quando o presidente toma posse. É uma resposta para dar no dia seguinte a vitória no segundo turno. No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.